a história do musical? Nuvem de Lágrimas leve e livremente inspirado pelo livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Ana Toledo pegou o conceito da história e um pouco as características dos personagens e trouxe para Brasil, anos 90, interior, uma cidade fictícia, mas interior, campo, fazenda, e a história é basicamente a história do texto, do livro, do filme, que é a coisa do preconceito da classe mais rica com a classe trabalhadora menos favorecida, e como esses encontros vão transformando as pessoas. No caso do nosso espetáculo, essa transformação se deve muito à música, porque a personagem feminina protagonista, a Beth, ela é apaixonada por música, ela toca, ela canta, ela tem uma dupla com a irmã, e o preconceituoso Darcy, no nosso caso, o Mr. Darcy, que virou Darcy, ele é um menino que nasceu pobre, no meio do campo, e que tem uma relação com a música, mas que não pode ter, porque ele acredita que ele é um advogado, ele está num outro lugar da vida. Então é bem travada essa história dele com a música, e esse encontro com ela destrava e abre o coração dele, e esse encontro mexe nos dois, porque ela é muito orgulhosa e ele é muito preconceituoso, e essa coisa da música toca neles de uma forma que transforma os dois, e obviamente que transforma tudo que tem em torno deles. Então, assim, basicamente é isso. Você não pode acrescentar? Não, mas é isso, a Tânia falou tudo. Eu acho que tem os elementos principais da história da Jane Austen, que é a história desse amor que acontece entre a Elizabeth Bennet e o Darcy, alguma coisa que eu não lembro sobre o nome dele agora no inglês, mas essa história de amor que acontece entre os dois por conta dessa dificuldade de como eles se relacionam com o mundo, ela por ser muito orgulhosa, ele por ter essa questão do preconceito que tem a ver com as coisas dele. Então eu acho que a história traz esses elementos, especialmente para quem gosta muito, porque a gente tem muitos fãs da Jane Austen, né, que falam, nossa, vai ter uma coisa com música sertaneja, com o Orgulho e Preconceito, todo mundo espera para saber quem é o Mr. Darcy. Então tem as características dos personagens, muitas delas foram mantidas, e eu acho que isso faz com que a história seja contada de uma maneira que aproxima o público brasileiro, mas também sem perder muita coisa que tinha na obra literária. E esse casal é um casal, né, fofo. A gente tem aqui o Darcy, quem faz a Gabriel Satter, e quem faz a Beth Borba é a Lucy Alves. São duas coisas, assim, tem uma história com a música muito forte, então era exatamente o que a gente precisava para esses dois personagens, e eles estão fazendo com uma verdade, uma entrega que é muito bom, muito gostoso de trabalhar. Como é que a gente transfere Jane Austen de uma Inglaterra, né, do século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, para o interior do Brasil, né, dos anos 90, com a música do Chitãozinho e Chororó? Eu acho que tem uma coisa que, assim, a Jane Austen, Inglaterra, tudo isso tem, por mais que seja em outro lugar, fala de relação humana, né? Fala de relação humana, de como as pessoas se relacionam, lidam com seus sentimentos, com o que elas pensam do outro, o que elas pensam delas mesmas. Então, essa obra, acho que ela podia se passar em qualquer outro lugar do mundo. E aqui, especialmente no Brasil, se a gente fala de interior ou a gente fala de qualquer lugar do Brasil, a gente tem uma sociedade que tem diversos tipos de formação, diversos tipos de classe econômica. Então, pra gente é muito próximo, é muito fácil trabalhar em cima desse tema, porque a gente trabalha em coisas que a gente já está acostumado, que a gente já está acostumado a lidar, além de ser a coisa da relação humana, de amor, relação de se apaixonar. Então isso é muito fácil, eu acho. Eu acho que assim,
não, adaptar isso aí para o Brasil não é difícil, até porque, né, com a história a gente tem uma coisa da escravidão, que é exatamente isso, né? Porque a gente viveu isso muito. Em alguns lugares até ainda tem um pouco isso. Acho que nas cidades grandes é um pouco mais equilibrado, mas essa coisa do patrão e o empregado, essa relação do patrão, do poder, do dinheiro, do mais rico e menos rico, as dificuldades que isso, hoje menos, mas que geraram muitas dificuldades. A gente sabe de histórias, a gente leu histórias de senhores que tiveram histórias de amor com escravas, mas que não podiam ter porque eram escravas. Na realidade é isso, né? É a luta entre as classes, é a dificuldade que o ser humano tem de ver o outro como ser humano, ponto. Independente da cor, da fé, da onde nasceu, nada. São dois seres humanos, mas quando você começa a criar a diferença, e é isso que a peça trata, as diferenças que são criadas, porque na realidade são todas pessoas, seres humanos, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos, mas isso imediatamente quando você entra numa sociedade organizada, se cria isso. Eu tenho dinheiro, eu não tenho, então eu tenho que agir assim, eu tenho que agir assim. E o que a gente mostra na peça é que dá para continuar tendo dinheiro, tendo menos dinheiro e se olhar como igual, porque são seres humanos. E a música, de novo, na peça, o veículo para isso acontecer, para eles se enxergarem como iguais, é a música. Quando abre o coração, a maneira como ela canta, como ela toca, que ele vê aquilo e ele fala, nossa, isso aquece o coração dele, e ela quando vê ele também. Então assim, a música liberta os dois dessas travas da sociedade, na realidade. E de novo, né, isso, causando isso nesses dois, causa isso em todo o entorno deles, né? E sem dúvida nenhuma a gente tem um elenco que a gente procurou bem essa coisa deles serem genuinamente envolvidos com música, com esse estilo de música, porque é um estilo que muito popular, mas muito difícil, muito difícil. A gente estudando, os meninos estudando para cantar, chegou todo mundo aqui, imagina, canta essa música, não, é muito difícil, são harmonias dificílimas. E aí a gente descobriu que intuitivamente, quando a gente fez a seleção para os atores, a gente buscou muita gente novata no meio dos musicais, porque a gente estava buscando essa coisa de como essas pessoas se envolvem com esse tipo de música, porque é bem diferente de música Broadway, música pop americana ou música popular brasileira. É um estilo bem definido, né? E aí, no processo de ensaio, a gente entendeu por que intuitivamente a gente escolheu gente tão inexperiente em musical, mas com uma coisa, com esse tipo de música, assim, vai no lugar da verdade, né? Porque assim, é quase que você... o processo da gente foi um processo bem legal, porque foi um processo bem de teatro mesmo, de compreensão do texto. A gente teve muita leitura, trabalho de mesa, com atores muito experientes e atores nada experientes, para poder equalizar essa visão, o que a Ana escreveu, o que a gente queria do espetáculo e o que os atores estavam trazendo. E aí a gente sacou que na realidade essa história só poderia ser contada do jeito que a gente gostaria se fossem pessoas que trouxessem a verdade de verdade e não uma interpretação disso, né? Então a gente conseguiu trazer da Lucy, que nunca fez teatro na vida, essa coisa que ela tem com a música, pro personagem é fundamental, sabe? Porque senão esse personagem não existe, se ela não tem essa entrega, essa paixão que ela tem. A mesma coisa o Gabriel, sabe? Então, assim, várias pessoas, outras pessoas, Serginho Dalcin também nossa, ele é um apaixonado, ele toca todas as músicas, ele sabe tudo, ele canta tudo, até música que não é dele, música que a gente nem tem na peça, ele canta, ele toca. E assim, isso trouxe pra gente uma possibilidade de criar um espetáculo onde a historinha acontece tão de verdade
E eles estão tão entregues, porque eles estão tão abraçados por isso, que é um processo muito rico, né? Porque aí a gente tem, no meio disso, tem o Blota, tem a Rosana Pena, tem o Zé, que são atores muito experientes e que entraram também e que descobriram coisas novas e trouxeram para os novatos informações importantes e estão totalmente mergulhados em absorver dos novatos outros pontos de vista, o que é muito legal. Porque você vê esses 3 atores que têm uma carreira, que têm, né, uma história, totalmente no coletivo o tempo inteiro, absorvendo, jogando assim, de igual para igual, sem nenhum preconceito. Muito legal. Depois eu volto nesse tema, mas antes disso, a escolha das músicas do Chitãozinho e Chororó foi pela paixão de alguém especificamente? Adoro, tenho. Na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre cantou moda de viola, né? Então sempre teve uma coisa com a música sertaneja desde pequeno, que eu ouvia ela cantando aquelas modas do Nico Tinoco, Leonardo José Rico, Inesita Barroso, que ela cantava inclusive em festival. Eu me lembro que ela ganhou um festival, morava numa cidadezinha chamada Bofete, e ela ganhou um festival de talento sertanejo. Festival de talento sertanejo lá, 2º lugar, me lembro. E aí a gente se mudou pra Campinas, ela teve que trabalhar muito porque é separada do meu pai, não sei o quê, mas a música sempre foi uma coisa que permeou a vida dela, que ela sempre gostou muito, ela teve que deixar isso de lado. Quando ela se aposentou, ela voltou a cantar. Então hoje em dia minha mãe canta moda de viola em bar, pesqueiro, faz show, adora, assim, super sacudida. E aí faz algum tempo que eu pensava, caramba, é uma coisa muito nossa, né, a música sertaneja, é uma coisa muito brasileira e que eu acho que daria para fazer um projeto que tivesse as características do teatro musical, que era uma coisa que eu tinha me envolvido e me apaixonado também com a música sertaneja e fazer de uma maneira bonita. Diante disso, a coisa do Chitãozinho e Chororó veio porque eu fui fazer levantamento, fazer pesquisa, e os Chitãozinho e Chororó são uma dupla que eles têm quase 50 anos de carreira, então estão desde a época do comecinho mesmo, que era moda de viola, até o sertanejo de hoje. Então as músicas que eles gravaram permearam toda essa história da música sertaneja no Brasil. Então eu achei que contar através deles, isso através das músicas que ficaram conhecidas nas vozes deles, pudesse ser uma coisa legal, e são músicas que todo mundo conhece. A gente brinca até que é música que já está no inconsciente coletivo, né? Você fala, imagina, não conheço música sertaneja, não gosto muito, você começa a cantar Evidência, a pessoa sabe, ela vai cantar junto com você, porque é uma música que já está, é música popular brasileira mesmo, né? Então a escolha do repertório de Chitãozinho e Chororó foi um pouco por isso, e da música sertaneja foi um pouco por causa dessa relação com a minha mãe, que é uma coisa que eu desde pequeno lembro, tenho essa lembrança dela cantando, e era uma coisa que quando eu ouvia me fazia muito bem, porque é uma música que fala muito, especialmente a música sertaneja, um pouco mais antiga, dessa época de moda de viola, fala muito da raiz, do sertão, do que eu acredito que é a raiz do brasileiro, né? A raiz da gente. Então me toca num lugar especial, e é daí que veio a vontade de fazer. E outra coisa, também quando eu estava pesquisando para ir conversar com vocês, basicamente uma grande parte do elenco, né, até mesmo o Lu, vocês são fora da cidade de São Paulo e são fora da capitais, né, tirando a Tânia, que é do Rio, e o Blota, essas coisas, mas você, a Lucy, o Sérgio, a Jaqueline, o Gabriel, são todas pessoas que têm essa história que a Jane contou, que vocês adaptaram, né, através da Ana para agora, que tem essa relação, né, por isso até mesmo essa autenticidade que vocês falaram. Uhum. Eu acho que a gente tem um elenco bem... Tem uma característica principal nesse elenco, que é as pessoas, além de terem essa questão de às vezes não ter tanta experiência com teatro musical, mas elas têm uma questão com a música, né? Então eu acho que tem algumas pessoas de fora,
a Lídia, que é a Letícia, que é uma atriz também que tem carinha de novinha, mas tem 25 anos e é uma coisa maravilhosa. Ela é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas tem uma coisa do interior, que pra lá também é um pouco, tem essa vibe do interior, e o nosso elenco tem tudo isso, mas todos eles têm uma coisa com música, né? O nosso elenco que faz um ensemble toca sanfona, toca violão, toca viola, então eu acho que muita gente desse elenco especificamente, que foi uma coisa intuitiva mesmo, a gente não escolheu, tem um pouco dessa raiz. A gente sabia do Gabriel, sabia da Lucy, mas tinha uma questão mais da música pra gente que era mais importante. E aí, coincidentemente, a gente foi descobrindo que as pessoas são do interior, tem uma história com música sertaneja, tem uma história com esse tipo de música, aprendeu a tocar quando era pequenininho. A Luciana Pandolfo, que é uma das meninas que está no nosso elenco, conheço ela do Circo Místico. Para mim, ela era uma menina do Rio, que eu conheci no Rio. E aí, enfim, eu sabia que ela tocava violão, bacana, canta bem, é boa atriz, estudou. E aí, com o tempo, a gente foi descobrindo que a família inteira toca acordeon, que quando tem reunião de família, o avô, o outro avô, o pai, a mãe, a tia, o tio, o irmão, todo mundo toca acordeon. São de Campo Grande, né? Campo Grande, assim, tem uma ligação com esse tipo de música que é muito mais profundo do que eu jamais imaginaria, porque eu olhar para ela, Luciana, que eu conheço do Rio. Carioca. E não é. Então, assim, e aí tem a coisa assim, o Tino mesmo, o Tino também é paulista, ele já fez bastante musical, mas ele está tão feliz de poder voltar para a raiz dele, porque também ele é do interior. E assim, isso foi bem intuitivo mesmo. Contou que a mãe dele chorou, né? Porque a mãe dele tem uma história também com música sertaneja, então... mas intuição boa, né? Intuição, e eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? Então não é por acaso que a gente tem esse elenco tão especial e tão diferente, de lugares diferentes, e que confluíram aqui para fazer esse espetáculo acontecer. Então não é por acaso não.